Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver os lipídios. Os lipídios constituem um grupo diverso de substâncias, cuja característica principal é a de serem hidrofóbicas e, portanto, pouco solúveis em água. Assim como os glicídios, são substâncias orgânicas e, também como os glicídios, o consumo em excesso pode causar problemas de saúde, como a obesidade e a aterosclerose. Vamos definir alguns termos. Arteriosclerose é o enrijecimento e perda de elasticidade das artérias. A aterosclerose é um tipo de arteriosclerose, onde o enrijecimento é causado pela formação de placas de lipídios, os chamados ateromas, no interior das paredes das artérias. Observe a figura ao lado. Lembre-se de que para suportar a pressão que o sangue bombeado exerce, é fundamental que as artérias apresentem elasticidade. Caso contrário, podem até se romper. Vejamos agora os principais tipos de lipídios e suas funções. Primeiro, os glicerídeos, que são lipídios constituídos de um álcool, o glicerol, ao qual se ligam moléculas de ácidos graxos. Na figura acima, os resíduos de acila 1, 2 e 3. Os ácidos graxos são moléculas de cadeias carbônicas longas e bastante hidrofóbicas. Triglicerídeos são os glicerídeos que contêm 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. São os exemplos das figuras. Triglicerídeos com ácidos graxos de cadeias insaturadas, ou seja, apresentando duplas ligações à cadeia carbônica, são os óleos, líquidos em temperatura ambiente, pois a dupla ligação causa uma curvatura na cadeia carbônica, impedindo-os de serem empacotados próximos uns dos outros ao ponto de solidificarem. Em contrapartida, os de cadeias saturadas, ou seja, saturados de hidrogênios ligados e sem ligações duplas entre os carbonos da cadeia, são as gorduras, sólidas em temperatura ambiente. Outro ponto importante a ser destacado sobre lipídios contendo ácidos graxos saturados e insaturados é o de que os insaturados fazem menos mal à saúde, aparentemente devido ao fato de que não podem ser organizados de forma tão compactada como os saturados, dificultando a formação de coágulos. Também é possível que o fato de terem uma dupla ligação na cadeia pode torná-los mais reativos e suscetíveis à ação enzimática. Observe nas figuras. Em A, 3 ácidos graxos saturados e em B, 3 ácidos graxos, sendo o do meio insaturado. Boas fontes de ácidos graxos insaturados são o azeite, o salmão, a castanha do Pará e o abacate. Funções dos glicerídeos. Constituem reserva energética para momentos de necessidade. Constituem isolante térmico, o tecido adiposo dos animais, que é o que permite, por exemplo, certos mamíferos sobreviverem nas regiões polares. São necessários na absorção das vitaminas lipossolúveis, KADE, KD, envolvidos na construção das membranas biológicas e requeridos na síntese das prostaglandinas, substâncias envolvidas em diversos processos, como a agregação plaquetária, inflamações e contração da musculatura lisa. Próximo grupo de lipídios são as ceras. São constituídas de um álcool, que não o glicerol, ao qual se ligam moléculas de ácidos graxos. Dentre suas funções podemos destacar a impermeabilização das folhas, prevenindo a perda excessiva de água. Também fazem parte da estrutura das colmeias das abelhas. Outro grupo de lipídios são os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos avermelhados presentes nas células das plantas, envolvidos no processo fotossintético. O beta-caroteno, que é o que está sendo representado na figura, presente nas cenouras, pode ser clivado em 2 moléculas de vitamina A, o retinol, substância essencial para o processo da visão. Essa figura mostra em maiores detalhes a estrutura do beta-caroteno e da vitamina A. Fosfolipídios são os principais componentes das membranas biológicas. Geralmente são constituídos de uma molécula de glicerol
ligada a dois ácidos graxos e um grupo fosfato. Sendo assim, a molécula possui uma porção carregada, hidrofílica, o grupo fosfato, e uma porção não carregada, os ácidos graxos, portanto hidrofóbica. Devido à sua estrutura, os fosfolipídios são então capazes de formar bicamadas lipídicas, como as membranas biológicas. Observação: moléculas que possuem uma porção hidrofílica e uma hidrofóbica são denominadas anfipáticas. Observe as figuras. Na parte de cima e à esquerda, uma fotomicrografia de membranas biológicas, mostrando as bicamadas. Na parte de cima e à direita, um modelo da estrutura de uma bicamada. Observe o fosfolipídio, que está sendo representado com a porção hidrofílica como círculos azuis e a porção hidrofóbica, as caudas de ácidos graxos, como traços alaranjados. Embaixo há um modelo mais detalhado de uma série de fosfolipídios e a forma como eles se organizam para formar as membranas biológicas. Esteroides são moléculas de estrutura distinta das duas anteriores, constituídas de anéis carbônicos. Um esteroide bastante importante é o colesterol, molécula componente das membranas biológicas, nas quais tem as funções de regulagem da fluidez e também as torna mais rígidas. O colesterol também é precursor na síntese de hormônios esteroides, como a testosterona, a progesterona e outros. Vejamos agora o que quer dizer colesterol bom e ruim. Na verdade, o colesterol não é bom nem ruim. O que pode ser ruim é o excesso ingerido. O que chamamos de colesterol bom e ruim, na verdade, é o complexo constituído do colesterol mais as proteínas que transportam no sangue, sendo o conjunto denominado lipoproteína. Dentre as lipoproteínas, damos destaque a duas, as LDL e as HDL. LDL são as lipoproteínas de baixa densidade, é o que nós chamamos de colesterol ruim. HDL são as lipoproteínas de alta densidade, é o que nós chamamos de colesterol bom. Tanto as LDL quanto as HDL transportam fosfolipídios e colesterol. O que varia são as quantidades e destinos. As LDL transportam principalmente colesterol e para as células do corpo. As HDL transportam principalmente fosfolipídios, mas também podem transportar colesterol para ser eliminado pelo fígado. Por isso é dito bom. Observe um modelo de estrutura, tanto do LDL quanto do HDL ao lado. Note que por possuir uma maior quantidade de proteínas, a HDL apresenta maior densidade. Por que o LDL é o ruim? Porque o consumo elevado de colesterol pode promover a diminuição da captação das LDL pelas células, e isso, por sua vez, pode promover o aumento da deposição desses lipídios nos vasos, e daí advém doenças como a aterosclerose, que nós já vimos. Essa figura mostra uma placa de lipídios retirada da artéria coronária de uma pessoa. Esse é o ateroma. Por outro lado, o consumo de óleos vegetais insaturados, como os presentes no azeite, lembre-se que as gorduras insaturadas são aquelas que apresentam dupla ligação entre carbonos da cadeia carbônica, tornando as moléculas mais reativas, inclusive. Promove o aumento do HDL, o que, por sua vez, promove a eliminação de colesterol. Novamente, alguns alimentos ricos em óleos vegetais insaturados, ou outros. O azeite, nozes, o abacate e o salmão, na figura abaixo, que também apresenta lipídios insaturados. Até a próxima!